Olá, alunos do oitavo ano, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui é a professora Raira, professora de Filosofia do Colégio Santa Rita, e nós vamos dar continuidade às aulas de Filosofia a partir do tema A razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. Bom, nós já tínhamos falado em sala de aula sobre conhecimento, sobre a procura de uma verdade na filosofia. Bom, já que nós estávamos falando disso, nós precisamos falar de um filósofo conhecido exatamente pela sua busca por um conhecimento seguro, que seria Descartes. René Descartes, ele nasce em 1596 e morre em 1650. Ele era filósofo, físico e também matemático. Por que eu deixei a matemática, essa ciência, para o final? Porque René, ele era apaixonado pela exatidão da matemática, por a matemática ela ser absoluta, por ela ser objetiva e clara. Como assim, professora? Se eu pegar duas maçãs e colocar nessa mão, e pegar duas maçãs e colocar nessa outra, e pedir para vocês somarem, vocês vão dizer que são 4 maçãs. Esse resultado é em qualquer lugar, ou seja, ela é clara, objetiva, não deixa a pessoa com dúvida em relação ao cálculo, certo? E é universal, vai ser 4 maçãs em qualquer lugar, certo? E aí, além disso, Descartes, como também outros filósofos, estavam tendo crises intelectuais. O que seria essa crise intelectual? Exatamente por observar que vários filósofos falavam sobre a procura por um conhecimento seguro, por uma verdade, mas eles não encontravam. Então ele acabou deixando esses filósofos de mão e começou a fazer a sua própria pesquisa. Diante de tantas dúvidas, ele se apaixona pela matemática, por ela ser uma linguagem clara, objetiva e universal. O que seria isso? A matemática ela impede que cada sujeito tenha uma compreensão diferente a respeito de algum assunto. Por exemplo, ou seja, ela é objetiva. Se eu falar, alunos, vocês vão fazer uma prova subjetiva, ou seja, eu vou colocar questões em que cada um vai dar a sua opinião, certo? Então, isso seria subjetivo. Já que a linguagem matemática ela é objetiva, o resultado vai ser aquele em qualquer lugar. Ou seja, ela não desperta dúvidas, ela independe da interpretação de cada sujeito, certo? Então, observem aí que a matemática ela é segura de certo fato. Então, ela tinha uma verdade, e isso fazia com que Descartes se apaixonasse cada vez mais por ela. A matemática ela também utiliza de símbolos que facilitam a demonstração, como nesse exemplo aí que tem no livro de vocês. A metade de 2x menos 6 é igual a 4 mais 2x. Bom, observem que tem os símbolos, né? Coloca o número e coloca o símbolo x para facilitar a equação. Se eu pedir para vocês responderem, eu não é o professor de matemática, pedir para vocês responderem essa questão por extenso, talvez seja mais difícil de responder. Então, observem que a matemática ela também facilita através de símbolos. E era isso que a ciência moderna queria. Ela pretendia ser simples, objetiva, clara e universal. Então, por isso é a aproximação da filosofia com a matemática. Bom, a partir de tantas dúvidas, Descartes consegue encontrar uma verdade, um conhecimento seguro em meio a tantas dúvidas. Por isso, a frase tão reconhecida, tão famosa de Descartes, penso, logo existo. Bom, professora, o que seria penso, logo existo? Bom, diante de tantas dúvidas, ele começou a refletir. Bom, se tem alguém pensando, tem uma mente pensante, tem um ser humano. Ou seja, eu penso, eu existo. Então, aí ele encontra um conhecimento seguro, que seria a existência de um ser pensante. Bom, diante de tantas dúvidas, de tantas somatórias, ele fala sobre 4 regras para chegar mais próximo ao conhecimento seguro.
que seria o princípio da análise, da evidência, da síntese e do controle. Bom, a primeira seria: a verdade deverá ser apresentada de forma clara, objetiva ou sem dúvidas, certo? Que aí seria a evidência. Aí vocês podem lembrar daquela música: e nessa loucura de dizer que não te quero, vou mantendo as aparências, disfarçando as evidências. Ou seja, eu estou disfarçando o que é de fato verdade, o que eu não tenho dúvidas, um sentimento, né, um carinho. Então, isso seria a evidência, certo? A análise seria: se existir alguma dificuldade, né, eu devo analisar e dividir aquele problema até chegar a uma solução. Por exemplo, professora, acordo de manhã e descubro que tenho 3 problemas para resolver durante o dia. Se eu organizar, é mais fácil de conseguir conclusões, né, ou resolver esses problemas durante o dia, do que eu começar a resolver o primeiro, aí não conseguir, aí vou para o terceiro, e isso vai me deixar confusa. Então, Descartes fala que é bom dividir o problema, que isso facilita na resolução. O terceiro seria a ordem de pensamento, ou seja, deixar em ordem e de preferência do mais simples para o mais complexo. E o último seria fazer revisões. Por quê, gente? Fazendo revisões, você se sente mais seguro, é mais fácil de ter um conhecimento que de fato é verídico. Por exemplo, se vocês forem estudar para a prova de matemática, vou colocar matemática. Se vocês fizerem revisões apenas uma vez durante a semana, talvez no dia da prova vocês tenham muitas dúvidas, certo? Esteja inseguro na hora da prova. Se vocês passarem a semana fazendo revisões, é mais fácil de estar seguro durante a prova. Então, observem essas regras, certo? Para encontrar aí o conhecimento seguro. Bom, diante disso, Descartes também é conhecido pela criação do pensamento cartesiano, que seria o sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. O que seria isso, professora? Bom, ele acreditava em 3 substâncias, que seria a divina, a pensante e a extensa. A divina seria Deus, certo? Ele existe e ele é perfeito. Então, ele não engana o ser humano, ele não pode enganar o ser humano. E ele cria a substância pensante e a extensa. O que seria isso, professora? Bom, a pensante seria a substância que pensa e a extensa a não pensante. A pensante seria a alma e a extensa o corpo. O corpo seria o quê? Gente, variação de matéria, por exemplo, o ser humano, os animais, uma árvore, uma casa, isso seria a extensa, certo? É algo que tem forma, tamanho e movimento. Então, ele cria essas 2 substâncias, a pensante e a extensa, que seria a alma e o corpo. A alma sendo a pensante e o corpo não pensante. Então, observem aí que ele faz uma divisão, por isso que é chamado de dualismo cartesiano, certo? E observem também que ele divide corpo e alma, certo? Eles se misturam, mas não é uma única substância, certo? Então, vamos aqui retomar o que a gente revisou hoje. A gente falou de Descartes, que é filósofo, físico e matemático, certo? Então, é bom sempre falar de Descartes lembrando da matemática. Por quê, professora? Porque ele vai usar dessa ciência, certo? É através da matemática que ele também quer encontrar um conhecimento seguro na filosofia, certo? Lembrem da crise intelectual dele, que é observar que os filósofos falavam de verdade, falavam de um conhecimento seguro, mas nenhum chegava a uma conclusão, certo? Eles não batiam seus pensamentos. E aí ele usa da matemática, né? A ideia da matemática como uma ciência clara e objetiva, e explica, a filosofia também deveria estar sendo dessa forma, né? E aí ele traz as 4 regras, que seria a análise, a evidência, a síntese e o controle, para se chegar a um conhecimento seguro. E depois o dualismo cartesiano, certo? Que existe a substância divina, pensante e extensa, onde a divina seria Deus, e ele cria as 2 outras substâncias, que seria a pensante e a extensa, uma sendo a alma e a outra o corpo. Uma pensante e a outra não pensante,
certo? Eu quero que vocês façam as atividades depois que termina o assunto. Aí, na próxima aula a gente corrige. Beijo, tô morrendo de saudade, se cuidem, estudem e aí podem tirar suas dúvidas, certo? Mandar mensagem e conto com vocês na próxima aula. Beijo.